Fábio, ontem o seu presidente, né, praticamente seu presidente Joe Biden, disse uma declaração muito preocupante em relação à guerra do Armagedon. Ele falou o seguinte, ele afirmou que o mundo nunca esteve tão próximo do Armagedon desde 1962 e que pode desencadear uma guerra até pior que a Guerra Fria. Ele deu declarações em relação às armas nucleares, dizendo que a Rússia e a Coreia do Norte, eles não blefam, e deixando todo mundo muito preocupado. Como é que isso está repercutindo aí? Isso traz um temor aí de uma escalada de toda essa violência que a gente está vivendo, e o presidente, né, da maior economia do mundo dizendo que a gente está perto aí de uma guerra estrondosa, né? Como é que isso pode refletir nos mercados e como é que está repercutindo aí nos Estados Unidos essa declaração dele? Isso é uma maneira de se ganhar popularidade aqui nos Estados Unidos, né? Você tem uma preocupação de uma guerra nuclear, óbvio que quando você fala de Rússia e Coreia do Norte, que não tem nada a perder, e a grande crítica que a gente tem a tudo isso, desde a época que o Trump avisava, era: por que você vai ficar na mão de pessoas que não têm nada a perder? Os Estados Unidos já aprendeu uma lição muito dura quando foi lutar contra o Bin Laden, que ele descobriu lá no Afeganistão que os caras que eles estavam lutando tinham só uma vantagem sobre eles, mesmo estando de bermuda, camiseta e sandália havaiana e uma metralhadora. Eles não tinham medo da morte. Você pode ter todo o equipamento necessário de ser um G.I. Joe, que é o tipo de soldado que eles falam aqui, o Navy SEAL, só que você tem medo de morrer, você já tem desvantagem. Então, a gente é uma maneira desse patriotismo de falar da morte. Olha, a guerra nuclear, isso é óbvio. Cada vez mais existem brinquedos cada vez mais perigosos, e a gente fica dando a chave desses brinquedos para pessoas cada vez mais desreguladas. Putin, o próprio cara da Coreia do Norte, o cara da China, o próprio Biden. Você confia deixar uma maleta com um botão nuclear no colo do Biden? Tem cara de vovô maluco? Não dá. Mesmo o Trump, não dá. E é o tipo de pessoa que tem a chave na mão. Não devia ter mexido com o cara, e quando dava para ter resolvido. O problema que a gente vem batendo na tecla nessa guerra toda, Rússia e Ucrânia, é que ninguém até hoje deu nenhuma solução onde a Rússia volta a ter alguma relação com o resto do mundo enquanto o Putin for o Putin. Então, pensando friamente, se fosse uma equação de matemática, a solução é: o Putin precisa ser eliminado. Porque não tem nenhuma solução positiva ou negativa com o Putin não sendo eliminado. As positivas não existem, a negativa é ele dominando o mundo. Então elimina o Ocidente. Dito isso, assim, eu só vejo a coisa piorando daqui para frente, porque eu não vejo sentarem numa mesa todo mundo e conversarem e resolverem e pedirem desculpa um para o outro e a vida seguir. Esse que é o grande problema. Eu, particularmente, não vejo uma solução onde o Putin esteja nessa foto fazendo alguma coisa ainda. Senão ele ganhou a guerra. E aí, Alan Gani? Não, eu acho que o Putin já ganhou a guerra, como eu previ desde o início. Muitos diziam que a Rússia estaria devastada em uma semana. Eu falei, não, a Rússia está acostumada a lidar fora do sistema, a negociar fora do sistema. É um país que está acostumado com isso. E tem uma porta de comércio aberta com a China, e a China agora como aliada. E aí, Fábio, eu acho que nem eliminando o Putin acaba a guerra. Sabe por quê? Porque toda a burocracia russa em torno do Putin, o Putin toma esta decisão de colocar os 300 mil homens, de endurecer por pressão deles. Então pode ser que caia o Putin e venha alguém mais duro do que o Putin, porque o ponto aí é histórico. Desde o final da Guerra Fria, a Rússia sempre se incomodou, inclusive houve tratado com a expansão da OTAN sobre antigos aliados russos. Sempre deixaram isso claro. E Ucrânia e Geórgia colocaram uma linha vermelha. Em 2008, o ministro das Relações Exteriores é categórico: se vocês avançarem com a Ucrânia, vocês estão cruzando uma linha vermelha. E aí, Fábio, você falou muito bem, quer dizer, não fizeram absolutamente nada para evitar e dobraram a aposta. De novo, voltando para aquele mundo idealizado. É injusto a Ucrânia não poder entrar na OTAN. Os Estados Unidos têm que bater nessa tecla. Só que no mundo idealizado não tem consequências. No mundo real há consequências. Qual é a consequência?
A consequência é uma reação do Putin. É a reação, inclusive, ameaçando com arma nuclear. É a reação cortando energia. Aí eu pergunto, valeu a pena ter esticado a corda, ter provocado? O Putin está errado em invadir, mas vale a pena eu ter bancado esse conflito? Vale a pena eu ter provocado? Vale a pena eu ter esticado a corda e não ter feito absolutamente nada para evitar? Os seus Estados Unidos não fez absolutamente nada para evitar, devido a essa política de neoconservadores e do Joe Biden, do Partido Democrata, não fez absolutamente nada. E aí? Agora, legal, a Ucrânia ficou sem a OTAN, não tem a OTAN, e aí o mundo nessa crise econômica brutal, risco de guerra nuclear. Quer dizer, valeu a pena tudo isso? Não era melhor ter mantido uma neutralidade? Quando você faz fronteira com uma superpotência, não adianta, você goste ou não, você não vai mudar a realidade. Você é refém daquela superpotência. O México é refém dos Estados Unidos, o Canadá é refém dos Estados Unidos. O Canadá não pode ter um acordo militar jamais com a China. O México jamais vai poder fazer um acordo militar com a Rússia ou com a China. Por quê? Porque ele faz fronteira com uma superpotência. Idem para a Ucrânia, idem quem faz fronteira próximo da Rússia, idem quem está próximo da China. Não, a sua soberania, ela é limitada.